Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos a primeira parte do capítulo 29 do livro Ícaro Redimido. Mas antes de começar, eu já te convido a ser um patrocinador do canal, deixando seu like, compartilhando os áudios, comentando, me dizendo o que vocês estão achando, se estão gostando. E se você ainda não for inscrito, se inscreva. Isso vai estar ajudando muito o canal, gente. Estou percebendo que vocês estão esquecendo de deixar o seu like. E isso faz com que o YouTube não divulgue o canal, certo? Então eu conto com a colaboração de todos. E se você quiser também se tornar um membro, é só clicar no botãozinho aqui de baixo, certo? Também vou deixar o meu Instagram do canal, que é @fascinante.mundo.invisível, tá? Se você quiser me conversar comigo, é só me mandar um direct e eu vou ter o maior prazer em responder, certo? O Padre dos Inventos. Ah, se tu conhecesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Jesus, Lucas 19:42. A incursão nos périplos terrenos para o espírito que estagia na evolução é a mais abençoada escola da vida, entesourando-lhe valores eternos para a perfeição e, sobretudo, proporcionando-lhe os recursos seguros para a correção de seus grandes erros. Analisando as desventuras de nosso amigo, agora enriquecidas pelos novos fatos resgatados do seu pretérito, podíamos sentir a enormidade da providência divina a seu favor, compreendendo que sem as oportunidades da reencarnação, permitindo-nos corrigir o passado e refazer o futuro, reconduzindo o feixe das forças poderosas que nos veste a personalidade para novos rumos, ainda estaríamos perambulando pelas trevas, algemados à ignorância, chafundados nas maldades e vergastados por dores infindas. Renascia Alberto, servindo-se agora do beneplácito do sacerdócio, a fim de esculpir na consciência denegrida a rota da redenção, sob o signo do Cordeiro, novamente acompanhado de Constança, a personagem que agora encontrava lugar na trama viva a que assistíamos. Reconhecendo o valor de sua intercessão amorosa e seu belo gesto de renúncia em favor do esposo dileto, completamente tresloucado pelo ódio e extraviado nos sombrios caminhos da vingança, concitava-nos ao respeito, despertando-nos simpatia e interesse pela sua história. Heitor, ainda mantendo nosso amigo sob dirigido sono hipnótico, em complexa operação energética, continuou a manipular suas reminiscências transreencarnatórias, fazendo-as verter em novos conteúdos do passado, na sequência sob nossa análise. Agora, nosso amigo aparecia nas feições de um sacerdote, de pé em um púlpito, diante de enorme público, que, em atitude de respeitoso silêncio, denotava ansiedade para ouvir-lhe o sermão do dia. Com o olhar percussiente, podia identificar que as primeiras fileiras acomodavam pessoas galhardamente paramentadas, ostentando a riqueza dos ornamentos régios. As fileiras seguintes guardavam numerosos nababos, enfeitados de pomposos vestuários, adornados por vastas cabeleiras postiças, cacheadas de branco. Não havia dúvidas. Estávamos perante uma fina aristocracia de potentados da era barroca, esquecida de que o Mestre nos recomendou a simplicidade para que as portas do reino de Deus se nos abram. Sua aparência nos afigurava as feições de um rapaz de singular formosura. Os cabelos longos e negros, partidos ao meio, emprestavam-lhe a mágica mistura da beleza helênica adornada pela masculinidade dos traços latinos. O queixo proeminente, denotando força de expressão, sustentava lábios estreitos e bem traçados, deixando entrever muito pouco do que fora o rude e bárbaro Zenon. Estávamos seguramente
diante de uma bem proporcionada figura masculina, de porte altivo e belo, aparentando pouco mais de 20 anos. A larga destra apoiada no parapeito do púlpito nos fazia, entretanto, recordar as agigantadas mãos do antigo armeiro. O conjunto, contudo, surpreendia-nos pela metamorfose a que fora submetido o portentoso senhor dos canhões, convertido agora em um prelator ciceroniano de expressão fina e inteligente, moldado, sem dúvida, no recolhimento dos longos estudos catedráticos. Notando-nos o assombro, Heitor nos esclarecia. Apresento-lhes o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, ontem Zenon e hoje Alberto, 3 encarnações de um mesmo espírito em trânsito na romagem humana. Estamos em Lisboa, no início do século XVIII. Nos primeiros bancos da igreja, como os amigos podem notar, identificamos Dom João V, o rei de Portugal, a rainha, a esguia arquiduquesa, Dona Maria Ana de Habsburgo e sua corte de nobres. O jovem sacerdote, recém-chegado do Novo Mundo, comparecia pela primeira vez diante da distinta plateia, o que lhe exigia perfeito controle da ansiedade. Já trazia, contudo, a fama de ser um noviço de inigualável recursos de inteligência e memória surpreendente, servido por invulgar erudição sacra e profana. A insegurança diante do primeiro sermão no Velho Mundo, para onde se dirigiu a fim de completar sua formação monástica, o excitava, porém, era facilmente suplantada pela enormidade de sua autoconfiança, afugentando todo e qualquer temor, embora a distinção do público pudesse apavorar o mais hábil orador. Entretanto, deixemos que sua mente vagueie com liberdade pelos campos das reminiscências suscitadas, situando-se onde melhor se aprouver. De imediato, vimo-lo num aposento às escuras, despertado por golpes pesados na porta cerrada. Denotando assombro e medo, levantava-se apavorado, permanecendo silente, até que ouviu, de uma voz rufenha, alguém que proferia: Nossa Senhora, Virgem Maria, nos salve! Tratava-se, sem dúvida, de uma senha, pois imediatamente ele abriu a porta, identificando um emissário de confiança do rei, que lhe trazia urgente mensagem. Sua Majestade el Rei, que Deus o guarde, manda avisar a Vossa Senhoria ser preciso que parta imediatamente, pois o cardeal da Cunha já expediu ordem para prendê-lo logo pela manhã, levando-o sem demora ao Tribunal do Santo Ofício. Assustado, despedia o discreto mensageiro, despejando algumas moedas em sua mão. Embora imerso na escuridão quase completa, apanhou apuradamente, como podia, alguns pertences, preparando-se para a imediata retirada. Em uma pira ateou o fogo a vários papéis e livros, saindo em seguida, ocultando-se sob o véu da noite que já avançava pela madrugada. E logo o víamos esgueirando-se por licenciosa e sombria rua de antiga cidade, acompanhado de outro homem, envolvidos em longas túnicas escuras. Heitor, compreendendo perfeitamente a cena evocada, esclarecia-nos. Nosso amigo está em precipitada fuga, pois se acha ameaçado de morte, diante de graves acusações. Vemos aqui como o espírito se fixa com maior ênfase nos instantes em que se vê vitimado pelos outros, tentando evadir-se da recordação dos próprios erros que lhe justificam a posição. Retornemos, mais uma vez, em nossa história, a fim de compreendermos o que se passa. Deixemos, porém, que ele nos acompanhe com a mente semidesperta no presente, pois num relance já se deu conta de todo este seu pretérito. Alberto, mostrando estar completamente ciente das cenas que lhe abundavam na memória, deixava-se arrebatar pela surpreendente rememoração que não lhe permitia a mínima dúvida de estar diante de inquestionável realidade vivida e não mero sonho, no mundo dos encarnados
tais recordações, arremetidas de passado tão distante, comparecerem como imprecisas visões mentais, sugerindo tratar-se de meras fantasias, diferentemente do nosso plano, onde são vivas e reais. O nobre benfeitor, ainda sustentando-lhe a fronte com a destra, prosseguiu. Nosso irmão renasceu em terras brasileiras, na Vila de Santos, no século XVII, albergado em uma família que trazia a missão de formar grande número de sacerdotes, embora seu pendor não partisse de sincera devoção às coisas santas. Deixou-se conduzir pela destinação da maioria dos irmãos, pois dos 12 filhos do casal, 8 foram encaminhados à ordem sacra. Sem o saber, contudo, dava cumprimento à determinação a que se impusera, desde o plano do espírito. Logo foi enviado para o seminário de Belém, na Bahia, para efetuar os seus estudos eclesiais. Apadrinhado pelo amigo da família, o padre Alexandre de Gusmão, de quem tomara emprestado o sobrenome, como era costume na época, destacando-se entre os estudantes por demonstrar inusitado dote de memória, acurada inteligência e grande habilidade manual. Logo chamou para si a atenção dos clérigos que o dirigiam. O seminário de Belém sofria com a falta de água, exigindo dos párocos e seminaristas penosa caminhada até a distante fonte, em vertente de difícil acesso. O jovem Bartolomeu, inspirando-se na ciência de Arquimedes, com a qual se encantara desde cedo, desenvolveu um engenhoso mecanismo hidráulico, em que a própria força da queda d'água fazia subir parte dela por um encanamento até a instituição, ganhando com isso imediata admiração dos cônegos. Revelava singular pendor pelas ciências físicas e mecânicas, muito mais do que pelos estudos teológicos, mostrando de fato um espírito ainda pouco amadurecido para a vocação monástica. Favorecido, entretanto, pelo seu protetor, tendo em vista a exemplar dedicação aos estudos e os prodígios de memória, recebeu permissão para completar sua formação em Lisboa, coadunando o forte desejo que lhe movia os interesses. Na longa viagem rumo ao velho mundo, admirando-se do improfícuo esforço dos marujos em recolher a água que permanentemente alagava os porões do navio, imaginou de imediato um eficaz instrumento para aspirá-la automaticamente, e logo desenhou com esmero o seu projeto, intitulado Modo de esgotar sem gente as naus que fazem água. Utilizando-se de um parafuso de Arquimedes que, girando pelo movimento da própria embarcação, evacuava a água, liberando os pobres homens de tão árdua tarefa. Em Portugal tratou de pedir privilégios para o invento, conseguindo do rei o subsídio para suas experiências. Contudo, não despertou interesse naqueles que detinham condições de executá-lo. Embora seus sermões fossem famosos e muito apreciados na época, vivia muito mais interessado nos estudos eruditos e em suas experiências do que na prática religiosa, e jamais deteve sua carreira de invencionices. Rememorando precocemente o lídimo gênio inventor do Senhor dos Canhões, que ainda brandia em frene na intimidade consciencial, dava vazão à voz do espírito que lhe pedia realizar benefícios em prol do progresso humano com o qual se sentia compromissado, e encontrou na ciência de Arquimedes as inspirações para suas criações. Criou uma embarcação dotada de rodas de pás movidas por pedais, através de eficiente mecanismo de polias e roldanas, coisa que somente mais tarde seria novamente reinventada. Contudo, muitas de suas invenções eram realmente estapafúrdias, típicas dos egocêntricos, sem olvidarmos que é preciso sair do comum para fazer brotar os laivos da genialidade no processo de maturação do pensamento. Com um estranho conjunto de lentes e espelhos, dizia assar carnes com a luz solar,
aparelho sem utilidade e muito ridicularizado por aqueles que não podiam compreender o alcance de suas criações. Trabalhou por muito tempo na tentativa de fabricar carvão mineral artificial, tentando resolver o problema de sua carência, levando ao forno misturas de barro com capim, projeto que jamais deu certo. Intentando desenvolver medicamentos para os males humanos, misturava ervas ao acaso, em completo desconhecimento de suas ações, sem conseguir resultado algum. Devido a este prolífero e inexplicável empenho em criar utilidades, algumas exóticas e improfícuas, recebeu apropriadamente do povo o título de Padre dos Inventos. Fascinado, sobretudo, diante das propriedades da pólvora, despendeu largo tempo procurando afanosamente descobrir algum uso benéfico para ela. Nada conseguiu com o explosivo, porém desenvolveu com sua habilidade alguns tipos de fogos de artifícios, ainda em uso nos dias de hoje, e que lhe valeram outras alcunhas, como o cônego da Ordem dos Artilheiros e pároco dos foguetórios, dentre as muitas que lhe outorgaram. Esses ingentes esforços nos incitam a admirar a força de expressão de um espírito investido em suplantar o passado culposo, a qualquer custo, revelando-nos que os remorsos não se calam facilmente, retidos nos recessos sempre ativos do inconsciente, embora contidos pelo esquecimento temporário. Após breve e oportuno silêncio, permitindo-nos assimilar o interessante desenovelar das aventuras de Alberto, continuou o benfeitor. Afável de gênio, doutor em ciências, de imediato provocou grande impressão no rei, ao ouvir os seus belos sermões, e foi logo convidado a frequentar o Palácio Real, convocado para as homilias particulares e serviços sacerdotais da corte. Era o início de uma amizade que se estenderia por alguns anos, mas que lhe atraiu enormes dificuldades, pois despertava de imediato grande inveja nos clérigos que ambicionavam os privilégios régios e a abastança dos palácios monárquicos. Passou a frequentar a Universidade de Coimbra e doutorou-se em cânones, fazendo-se logo amigos das maiores notoriedades intelectuais da monarquia, por ordem do rei, que lhe passou a devotar grande estima e admiração, foi indicado para a Academia Real de História e nomeado fidalgo capelão da Casa Real, consolidando uma posição invejável, praticamente impossível de ser alcançada por um desconhecido filho de plebeus, oriundo de somenos colônia de Portugal. Gozando de todas as prerrogativas do soberano, foi empregado no Ministério de Estrangeiros, encarregado de tarefa da maior importância. Era comum nas cortes europeias, de então, a violação das correspondências diplomáticas dirigidas aos seus representantes, a fim de que os governos pudessem se ajuizar das reais intenções dos outros estados. O recurso para se evitar isso era o envio de cartas cifradas e para entendê-las era necessária grande perícia. Fiando-se na inteligência de Gusmão, Dom João V confiou-lhe esse espinhoso mister, e tão bem se saiu nele que não havia código que não decifrasse, prevenindo a coroa portuguesa dos negócios com as outras nações. O monarca lhe abriu as portas do Palácio Real, onde encontrava sempre a mesa posta, e passou a viver em insolente Fausto, andando em carruagens luxuosas, sendo bem visto e cortejado também pelos principais da corte. Não tardou, desta forma, a despertar imediata atenção dos potentados da Igreja, que não podiam admitir que um mero e jovem pároco, de origem modesta, pudesse subjugá-los com tamanha rapidez, subestimando um natural correio de ascensão clerical. Estava armado o cenário para infundadas perseguições, validadas pelos mais abjetos sentimentos de inveja e despeito. E foi exatamente esta animosidade que lhe obstaculizou
o profícuo progresso dos valores natos do intelecto, somados ao desejo de realizar algum benefício em prol da humanidade. Embevecidos, deixávamos-nos embalar pelo enredo, sem animarmos-nos a interromper o benfeitor com as considerações que nos assaltavam. Mostrando enorme conhecimento dos fatos, prosseguiu o prestimoso amigo. De suas estranhas invenções, contudo, a mais famosa foi o aerostato de ar quente, como todos sabem. Conhecendo o espúcio arquimediano, compreendeu que os vapores que escapavam de uma chama eram mais rarefeitos do que o ar, fazendo elevar na atmosfera objetos leves atirados sobre eles. Imaginou, então, um modo de contê-los em um recipiente fechado, a fim de que pudesse por si só acender no ar. Armou uma pira de fogo sob um balão de papel encerado e o fez flutuar milagrosamente, concluindo acertadamente que bastaria aumentar o tamanho do artefato para que conseguisse elevar a si próprio e navegar pelos ares. Surpreendido diante do que poderia ser a mais espetacular máquina do mundo e depois de assegurar o seu sucesso nas experiências preliminares, tratou de pedir privilégios à coroa pelo aparelho que iria revolucionar a vida no planeta. Prevendo o futuro, dizia que tal instrumento de voar poderia transportar 30 ou mais pessoas, avançar por mais de 200 léguas e levar recursos para os exércitos, imaginando de início aplicações bélicas para o seu invento. E com efeito, na presença do monarca e sua corte, no pátio da Casa da Índia, em 8 de agosto de 1709, obteve êxito com uma miniatura do balão que, subindo, terminou por incendiar as cortinas do salão, causando, entretanto, enorme impressão entre os presentes. Dom João, entusiasmado com o extraordinário aparelho, interessou-se em financiá-lo, dizendo que em breve voaria. Gusmão tornou-se verdadeira celebridade na época, recebendo o título que de fato o caracterizou na história dos homens, o Padre Voador. Embora muitos historiadores afirmem que nosso amigo tenha voado, não se trata de uma verdade. Ele não chegou a se elevar como queria em seu aerostato, mérito que realmente coube aos irmãos Montgolfier, na França, cerca de 80 anos mais tarde, embora tal proeza tenha erroneamente lhes imputado a primazia do invento. Um triste motivo, meus amigos, induziria o fim de tão belo sonho e o fracasso de seu arrojado projeto, e gostaria de revelar-lhes. Parecendo assediado por amargas lembranças que não puderam sucumbir sob o peso dos séculos, Heitor, suspirando mais fundo, continuou, agora com forte tono de emoção, embargando-lhe as palavras. Nesta época, ainda ecoavam as grandes perseguições da Inquisição, meus amigos, e dramas horríveis se desenrolavam sob a guante da equivocada Santa Sé. Portugal, neste então, contava com um rígido clérigo, leal defensor dos interesses da Madre Igreja. O cardeal da Cunha, homem implacável e sem piedade, com punho firme e coração enrijecido, perseguia a muitos e muitos já havia levado à fogueira, em nome de infundados crimes contra a fé católica. O cardeal da Cunha não podia tolerar tanta insolência por parte de um mísero padreco, afrontando as regras clericais às custas de um imerecido valimento real. Embora respeitasse o poder político, a Igreja lhe estava acima e o hierarquismo clerical não podia se sujeitar aos seus caprichos, e passou a procurar artifícios que justificassem roubar os prestígios do petulante jovem e recolocá-lo em seu devido lugar. Ora, o cardeal trazia títulos que o sobrepunham ao voador, pois era o defensor geral do conselho do rei e do real despacho e primeiro capelão do Estado, e, sobretudo, era o inquisidor-mor do Tribunal do Santo Ofício em Portugal, detendo em mãos ilimitado poder,
temido e respeitado pelos meios políticos e religiosos de então. Diante das estroicínies do ousado estrangeiro que descabidamente teimava em voar, o cardeal, reunindo um concílio, convocou-o para esclarecimentos e retaliações. Ele e a junta de eminentes prelados estavam convencidos de que não convinha a um representante da Santa Sé dedicar-se a traquinagens tais, divertindo-se com pólvoras e estranhos objetos voadores. Suas tropelias e desastradas ideias não se coadunavam com os interesses da Madre Igreja, cuja imagem iria macular, denegrindo-a junto ao povo, julgando-as inadequadas a um religioso que devia, sobretudo, servir a Deus e cuidar das coisas santas. Esqueciam-se de que também se servem ao Altíssimo, auxiliando-se o progresso dos homens, enceguecidos pela inveja e ambições insatisfeitas, não puderam compreender o alcance científico da descoberta. Com a autoridade que o caracterizava e que ninguém ousava desafiar, o defensor Mor proibiu-o terminantemente de continuar tais exóticas experiências, ameaçando bani-lo da congregação, fazendo-o tornar às suas humildes origens, e, sobretudo, advertiam-no de que tais diabruras bem podiam ser interpretadas como bruxarias, suficientes para sujeitá-lo a um grave processo inquisitorial, cujas consequências não poderiam ser previstas. Diante de tamanha ameaça, não coube ao voador outra alternativa senão silenciar-se. O rei, contudo, achava-se entusiasmado com as suas experiências e disposto a financiá-las. Porém, o cardeal tratou de convencê-lo da inutilidade de tal empreitada, que somente faria cair no ridículo a nobre corte portuguesa. Como o fato havia despertado enorme interesse na comunidade local e de outros países, de onde pediam notícias dos boatos que lhe chegavam, restava calar as repercussões do inusitado feito. Decidiu então o imprevidente cardeal, em nome dos interesses da Madre Igreja, que uma falsa e absurda estampa seria mostrada para que todos se dessem conta da impropriedade de tal contingência, encerrando definitivamente o episódio. Dessa forma, idealizaram o documento iconográfico, estrambótico e irreal, que ficou conhecido como a Passarola, uma versão inverossímil e vergonhosa do extraordinário invento, divulgado rapidamente na Europa, como se fora a máquina de voar do injustiçado padre, anulando seus direitos perante a opinião dos pósteros. Qualquer um que a examinasse com atenção veria que não podia ser levada a sério, ensejando ridículas impressões sobre o infausto inventor. Alguns historiadores julgaram ter sido isso obra do próprio Bartolomeu, que, com o fito de proteger os seus direitos autorais, tratou de depredar sua originalidade. Porém, não foi exatamente isso que ocorreu. Na realidade, ele foi coagido a aceitar o embuste e a ocultar a verdade. Portanto, não foi a queda de seu balão e o incêndio das cortinas do salão do Paço que o levaram a desistir de seus acertados intentos. Tampouco era o temor de ser considerado feiticeiro, mas de fato foi a inveja dos protelados da Igreja, movidos pelo implacável cardeal da Cunha, que o inibira de prosseguir na genial carreira de inventos. Desgostoso, não teve outra alternativa do que encerrar o projeto. Não fosse isso, teria de fato se tornado o primeiro argonauta da humanidade, como sabemos, à maneira de outros graves episódios da história. Mais uma vez, o progresso humano teve seu curso obstaculizado pelos equivocados interesses da fé. Apesar de sua primeira vitória, o cardeal não se dava por satisfeito e, movido unicamente pelo despeito, buscava meios que não se valessem de suas inofensivas estultices, de eliminar o insolente sacerdote, dado a ridículo talhe de inventor. Alberto, assumindo a personalidade de Bartolomeu e situando-se com clareza nas transatas reminiscências,
perfeitamente ciente do enredo que Heitor perfilava, retorquiu. Acusava-me o déspota, injustamente, de apóstata, leitor do Alcorão e que eu era adepto do molinismo, pregando-o com o fito de atrair a concupiscência feminina, procurando com isso infundados motivos para me levar ao tribunal. É verdade, amigos. Alberto, incitado pelas indignidades que o imolaram no passado, recorda-se com clareza da perfídia que lhe movia o procás cardeal. Continuou Heitor. Contudo, logo um inclemente inquisidor descobriu fatos consistentes que justificavam processá-lo. Foi visto aproximando-se dos judeus que haviam sido degredados do Brasil, expulsos pelo bispo do Rio de Janeiro e que estavam em Lisboa sob rigorosa vigilância, aguardando um veredicto. Sua atitude amistosa para com esses semitas era o bastante para acusá-lo de simpatia pelo judaísmo e de tolerância para com as práticas mosaicas, graves transgressões para um sacerdote da época. Não se tratava de verdade e tudo não passava de ardilosa trama, objetivando unicamente romper a proteção e a amizade que o soberano me dedicava, rememorou Alberto, constrito. Porém tive que fugir, pois temia que sequer o rei pudesse impedir minha condenação. Ninguém era louco bastante para enfrentar a autoridade do cardeal, no terrível tribunal da Inquisição, quando então, investido do poder temporal, sobrepujava o domínio régio, completava Heitor, capitulando diante da força do poderoso inimigo. Refugiou-se Bartolomeu na Holanda, em 1713, a despeito da proteção real e do caráter infundado das incriminações que lhe imputavam. Expressando condolência nas palavras e convidando-nos à análise das ações e reações que movem o espírito imortal no campo da evolução, reverberando motivações para dores e ajustes na escola da vida, prosseguiu Heitor. Imaginamos o grande desgosto do jovem brasileiro, tentando sobressair-se no clero e na vida social de Portugal, tendo que viver como adeleiro em outros países. Na Holanda buscou negociar seu instrumento de assar carne ao sol e seu aerostato de ar quente, interessado em auferir lucros com eles. Sem conseguir convencer os arrogantes protestantes de suas sinceras intenções e da praticidade de seu balão, influenciados que se achavam pela esdrúxula e mentirosa estampa anteriormente divulgada. Em Paris, vendia suas imprudentes misturas de ervas curativas, que não logravam benefício algum para os seus usuários. Sempre atento, o implacável cardeal seguia-o em outros países, requisitando notícias aos cônegos locais, procurando saber se havia se casado ou circuncidado, em busca de fatos que o incriminassem de modo definitivo. Admirados, seguíamos o impressionante relato, perguntando-nos se porventura Heitor não faria parte daqueles cenários, em decorrência da precisão dos detalhes com que os entretecia, tonalizando-os de uma indubitável veracidade. Alberto, o protagonista, silenciava-se, deixando que as emoções lhe aflorassem em forma de lágrimas ardentes. Os olhos vagantes denotavam que acompanhavam o enredo, vivenciando-o nas paisagens imorredoras da alma, exumando inenarráveis sensações. Sem denotar fastio pelo longo enredo, continuou Heitor, dedilhando as páginas do livro da vida. D. João V, inconformado, passou a maquinar ardilosas negociações para trazer de volta o estimado sacerdote, cuja companhia não podia dispensar, e não tardou para obter êxito, subornando poderosos chefes da igreja, capazes de se imporem ao defensor-mor, envenenando-o de profundo ódio por ver sua autoridade sobrepujada por interesses superiores. Afinal, pensava o monarca, todos já haviam olvidado os malogros do voador.
cujas peraltices a maioria julgava inofensivas. Devo confessar, meus amigos, havia outros motivos para que Sua Alteza me mantivesse em sua presença, declarou Alberto, constrangido, aguilhoado pelas faltas do passado.